E é o que eu estou tentando fazer hoje, ajudar pessoas a crescerem e a saírem desse estado de pânico generalizado, medo de Deus e medo de qualquer outra coisa que eles achem que não seja Deus. Então veja, e assim, por causa do teu saber, não permitas que pereça o crente fraco, pelo qual Cristo também morreu. Cristo morreu pelos fracos, por todos os fracos. O fraco crente, o fraco descrente, morreu por mim, que na minha fraqueza estava querendo me suicidar jovem. Me suicidar com 18 anos, uma agonia, eu não queria mais viver de jeito nenhum. Tudo tinha perdido o significado, e ele veio, como diz o hino, e estendeu sua mão para mim. Eu era fraco, perdido, sem Deus, sem Jesus, mas ele estendeu a sua mão para mim. E me pegou e me levantou há 48 anos, está me segurando e me segura para sempre. Já me segurava antes, me segura eternamente, e ninguém pode me arrebatar da mão dele, ninguém. Ele disse, ninguém. Ninguém significa ninguém. Então, o objetivo é levar todo mundo a ter essa fé, como Paulo diria, ter essa fé que eu tenho. Mas essa fé ainda não é de todos. É por isso que nós estamos aqui tentando iluminar, trazer uma luz do Evangelho, para que essa fé seja de todos. Quem me dera todos crescem como eu creio. Aí os hospícios iriam se esvaziar. Os psiquiatras, boa parte deles iria ter muito menos de gente a tratar. Os terapeutas iriam quase que falir se todo mundo cresce como eu creio e entendesse o Evangelho como eu entendo. As somatizações, psicossomatizações iriam diminuir consideravelmente. A liberdade relacional ia ser outra. A presença dos crentes na sociedade ia ser como de sal próprio, na medida certa, numa panela de comida gostosa, dando gosto a tudo, ao invés de causar esse amargor que a gente vê os crentes no poder causando para uma quantidade enorme de pessoas que dizem, pelo amor de Deus, como esses caras são tóxicos, venenosos e amargosos, porque esses crentes que estão aí não são sal da terra, são a toxicidade da sociedade, não são a luz do mundo, são de fato um brilho de artificialidade gritada num spotlight falso e com os mesmos fogos de artifício da Sarah Winter, o Cheromini, do Cherume, jogando nos outros, patéticos. É como são interpretados porque não se tornaram como Paulo. Se você não se tornar como um discípulo de Jesus semelhante a Paulo, com liberdade total, você sempre será esse crente doente, fraco, e quando tem algum poderzinho se torna intolerante e esmaga os outros, como a gente vê acontecer. Deste modo é que, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Paulo está falando daqueles que adquiriram esse entendimento que eu tenho, que Paulo tinha, que eu queria que você tivesse, de que os ídolos nada são do mundo. Aí são aqueles que ganharam esse entendimento e aí decidiram escandalizar os outros. Iam toda hora para o templo de Apolo, sentavam na mesa, comiam do alimento sacrificado aos ídolos, não davam a menor satisfação, aquele bando de crente olhando, fracos na fé, dizendo, meu Deus,
o presbítero fulano de tal está pecando. E o cara, sem querer dar nenhuma explicação para os mais fracos, deixando eles pensarem mesmo que o outro fazia aquilo com a cabeça deles atrasada, dos crentes. E faziam isso para escandalizá-los. E Paulo diz, olha, fazendo assim, deste modo, vocês estão pecando contra a consciência desses fraquinhos, que precisam de esclarecimento, porque o saber sem amor ensoberbece. E quem faz isso ainda não ama, não aprendeu como convém saber. O saber só não é mal quando ele é cheio de amor, porque ele não peca contra a ignorância do próximo. Mas quem não age assim golpeia a consciência mais fraca e está pecando contra Cristo, por quem Jesus morreu. Vocês estão pecando contra Cristo, que ama tanto os que estão na ignorância absoluta, na prática do culto aos ídolos, como também ama aqueles que estão na fraqueza da crença que não virou fé, achando que aqueles que são de Jesus e que comem essas comidas estão pecando contra Deus, e vocês estão fazendo isso de propósito. Paulo usa a palavra golpeando-lhes a consciência, golpeando-lhes, ferindo. E eu não faço isso. Não é porque eu sei que as coisas só são as coisas que eu vou escandalizar os outros. Eu tenho muito prazer em escandalizar as pessoas com o ensino de Jesus. O ensino de Jesus, eu ensino ele todinho, mesmo que vocês me chamem de um grande apóstata. Porque eu sei que quem for pensando vai entender e vai voltando e volta, como milhares e milhões já voltaram. E tem uma influência nova em todas as denominações, que eu sei que eles aprenderam aqui, não foi ali, não. Foi aqui, eu apanhei essas décadas todas para agora ver o neto do missionário da Deus é Amor, do Davi Miranda, que, na perspectiva do Evangelho, me abominava, ver o neto dele, como eu postei nas redes sociais, pregando o que eu ensino aqui, tentando levar lá para dentro da Deus é Amor, o ensino que nós ensinamos todo dia. Graças a Deus por esse jovem neto do Davi Miranda. Deus te abençoe, meu filho. Um dia eu quero te encontrar e te dar um beijo. E se eu puder ser útil, te fortalecer enquanto eu viver, vai firme, meu filho, com toda a tua força, no Evangelho de Jesus. Vale a pena ser chamado de óbvio, porque eu vou vendo aqui e ali, quando não os próprios indivíduos, eu vejo, como eu digo sempre, os filhos, os netos, aprendendo e indo adiante. Então vale a pena apanhar, vale a pena ser um escândalo de Cristo. O que não vale a pena é ser escândalo de coisas secundárias, de fazer provocação. Para mim, nada é no mundo, então deixa eu escandalizar esses crentes. Aí você só está acirrando a intolerância deles, você só os ajuda quando primeiro ensina. Todos os que estão me ouvindo hoje aqui, se me vissem amanhã sentado numa mesa considerada de ídolos, saberiam, o Caio está aí na boa. Agradeceu, está todo mundo olhando para ele com aquela admiração, e na conversa o que vai vazar é Jesus, é Evangelho até o fim. Ele vai servir Jesus como prato principal, como sobremesa para todo esse pessoal. Agora, se você não tivesse me ouvido hoje e me visse ali, você já ia dizer, mais um, está lá. Quando em se tratando de mim, eu não saio daqui. Daqui, entenda, desse eixo de Cristo em mim. Entendeu? Dele ninguém me tira. Ninguém me tira e ninguém me tira em nome de Jesus. Eu espero que você esteja compreendendo.
É por isso que a comida serve de escândalo a alguns crentes que não entenderam ainda o significado do que eu estou ensinando. Mas se eu souber que eles não conseguem passar dessa etapa, que os crentes não conseguem passar dessa etapa, eu ensino, e eles ainda continuam presos, ataviados, dependentes dessa cultura pagã, em relação à qual com a qual tiveram familiaridade tantos anos. Se eu souber que eles não estão evoluindo, eu não vou sentar na mesa dedicada a ídolos em lugar nenhum, porque eu não quero escandalizar os meus irmãos. Se eles souberem, que eles pensarem que é assim, e eles não conseguirem mudar a compreensão, enquanto eu estiver com eles, eu não comerei carne sacrificada aos ídolos, nem fruta, nem nada, para que eu não venha escandalizá-los. Porque eu não estou aqui para escandalizar por escandalizar. Como eu aprendi com Paulo. Paulo foi aquele com quem eu aprendi que o escândalo só vale se for escândalo do Evangelho, dos conteúdos de Jesus. Aí, olha, quem beijar, beijou, quem não beijar, não beija mais. Se forem os conteúdos de Jesus, eu não negocio. Eu faço essa barganha de amor com os débeis na fé. Os débeis na fé. Desde que eles não abusem. Desde que eles não queiram ir lá na mesa do ídolo fazer bagunça, porque aí eu me tornarei no pior inimigo deles e eu me meterei no medo e os expulsarei de lá. Para que eles aprendam a respeitar o próximo, em qualquer que seja a visão deles. Agora, escandalizá-los por causa desse tema, nem. Eu estou pregando para eles, eu lamento que eles não tenham ainda entendido. Eu vou fazer tudo para entender, para que eles entendam. Enquanto o escândalo deles foi escândalo dessa natureza, de coisas menores, como eu disse, eu vou ensinar, desde que eles não se arroguem a maltratar os que são diferentes deles. Agora, eu estou aqui para produzir o escândalo de Jesus, que é o Evangelho. Pregar todo o conselho de Deus, como Paulo diz em Atos 20 aos presbíteros da igreja em Mileto. Não deixei de anunciar-vos todo o conselho de Deus, todo o Evangelho de Deus. E eu estou aqui anunciando todo o Evangelho de Deus. E aí, se você se escandalizar, eu sinto muito. Mas eu não vou diminuir o ensino de todo o Evangelho de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem entendimento para me entender e entender o Evangelho que eu estou explicando a partir de Paulo, mas que é meu Evangelho em Cristo, porque eu creio assim. Tudo aquilo do Evangelho no qual eu creio se transforma em meu Evangelho, porque eu o encarno, o pratico no meu dia a dia. Se eu praticar, é meu. Se eu viver, a minha mulher disser o Caio, pratica. Então, é meu Evangelho. O Evangelho de Cristo, Cristo intentou que o Evangelho vivido por Jesus seja meu Evangelho, seja seu Evangelho, seja o Evangelho de todo aquele que crê, porque sejamos um Evangelho vivo. E quando Paulo diz aqui, para que não os escandalizemos, ele está ecoando Jesus, que disse a João Batista, olha, não, pode me batizar, para que se cumpra toda a justiça, ou seja, para que a gente não escandalize os outros, para que eles não pensem que eu sou um ser humano superior. Me batiza. Aí João disse, mas o meu batismo
é para pecadores. Ele disse, pois é, eu vim para fazer a identificação absoluta do Evangelho com os pecadores. Então me batiza. Também disse a Pedro sobre os coletores de impostos, vai e paga o imposto, para que não os escandalizemos. Paga o imposto. Eu estou nessa perspectiva, para que não os escandalizemos, eu vejo quem são os escandalizáveis, aí eu faço, eu não faço. Se o que também demandam de mim é odeia, vingue-se, julgue, não perdoe, seja duro, seja inflexível, seja intolerante, aí, mano, eu atropelo com o evangelho da graça, atropelo. Na juventude eu aprendi o evangelho dos Grace, que é um negócio violento. O ditado é Deus perdoa, o jiu-jitsu não. Não. Mas aí depois eu crio no evangelho da graça, nessa Grace of Christ, no evangelho da graça. E aí abraço todo mundo. Mas se alguém quiser se insurgir contra o evangelho da graça e usar o evangelho especialmente contra o próximo, um pseudo-evangelho, um evangelho das crenças pequenas dele contra o próximo, meu amigo, você me chamou para a arena e eu já estou dentro. Nunca estive fora e atropelo. Te atropelo, mano. Vou para a montada e atropelo. Não deixo de usar todos os golpes do evangelho, golpes de imobilização do evangelho. Vou mesmo. Que mura do evangelho em você. Mata-leão do evangelho. Vou até para gravata de caminhoneiro, se não tiver jeito. Boto o meu joelho na tua barriga e te ensino, como vem ensinando alguns aqui, com o joelho na barriga. Para ver se você aprende. Quanto ao evangelho, eu aceito todo escândalo. Quanto ao que é o aplicativo do evangelho, eu vejo quais são os escândalos que valem a pena e quais são os que não valem a pena. E Paulo diz que nesse caso aqui o escândalo não valia a pena. Sair dizendo que o evangelho é maior a qualquer custo. Ele disse, só escandaliza os que são frágeis na fé ainda. Mas porque eles são frágeis na fé, eles não têm permissão para continuarem assim para sempre. Eu vou ensinar todo o evangelho de Deus a todos eles, porque o que hoje é frágil tem que amadurecer para deixar de ser um idiota espiritual. Ele tem que amadurecer para passar a ser alguém que anda como um apóstolo. Mais do que um apóstolo, que é um Jesus em Corinto, um Jesus na cidade em que vive. Todo mundo tem que ser um Cristo, todo mundo que é discípulo tem que aprender a mente de Cristo, porque enquanto você não aprende a mente de Cristo, você é apenas um idiota batizado, não mais do que um idiota batizado até que você aprenda a mente de Cristo. Alguns se escandalizaram, aí nesse caso eu não estou nem aí, porque foi isso que Jesus me mandou ensinar. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Com isso ele estava dizendo, no mínimo vocês têm que encarnar e demonstrar nas práticas de vocês, nas relações de vocês, nos acolhimentos de vocês, em quem vocês são, vocês precisam manifestar quem eu sou. No mínimo o que vocês aprenderam de mim. E as outras coisas maiores, conforme a evolução da história, e que vocês vão saber naquele dia, e que lhes será dado pelo Espírito Santo, qual é a sabedoria da hora.
mas ela vai ter que se alinhar comigo sempre, com o Evangelho. Ela não pode ser díspare, nem desalinhada do eixo e nem da pedra de esquina. Esse é o critério. É assim que eu sei que qualquer coisa, em qualquer tempo da história que eu diga sobre Jesus, é de Jesus, está na validade, porque eu não digo nada que na minha mente, que cada dia mais é mente de Cristo, está alinhado com o evangelho histórico de Jesus. Pelo amor de Deus, não podia ser mais fácil.